Quando meu marido me deixou por uma mulher 20 anos mais nova, na frente dos nossos filhos, dizendo que eu era velha demais para qualquer coisa, eu não gritei, não chorei, não implorei. Apenas olhei nos olhos dele e falei: pode ir. Naquele momento, ninguém imaginou o que aquele silêncio significava. Nem ele, nem os nossos filhos, nem eu mesma. Mas eu ainda não sabia que aquela seria a última vez que alguém da minha família me subestimaria sem pagar o preço. Meu nome é Marlene, tenho 52 anos. Moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa casa simples que eu mesma ajudei a construir, tijolo por tijolo, durante 28 anos de casamento. Sempre fui do tipo quieta, aquela mulher que resolve, que faz, que sustenta, mas não fala muito, não reclama, não se exibe. Cresci aprendendo que mulher de valor é aquela que trabalha calada, que segura a barra, que não incomoda ninguém com os próprios problemas. E foi exatamente isso que eu fiz a vida inteira. Casei com o Valdeci quando eu tinha 24 anos. Ele era caminhoneiro, ficava semanas fora de casa e eu cuidava de tudo sozinha. Tudo. Criei 3 filhos praticamente sem ajuda. O Ricardo, hoje com 30 anos, a Bruna, com 27, e o Gustavo, o caçula, com 23. Trabalhei anos como faxineira, depois passei a fazer faxina por conta própria, em casas de gente que nem olhava direito para mim. Limpava, organizava, voltava para casa, fazia comida, ajudava nas lições, lavava, passava, dormia tarde, acordava cedo. Sempre assim, sempre calada. Valdeci nunca foi de elogiar, nunca foi de agradecer, mas também nunca me desrespeitou na frente de ninguém. Até aquele dia. Foi num domingo de setembro, calor insuportável daqueles que gruda a roupa no corpo. Eu tinha feito almoço, como sempre. Feijoada completa, a sobremesa preferida dele, tudo caprichado. Os 3 filhos estavam em casa. O Ricardo com a esposa, a Jéssica. A Bruna com o namorado. O Gustavo sozinho. Todo mundo na sala, conversando, rindo, esperando a comida ficar pronta. Valdeci chegou diferente, mais arrumado que o normal. Perfume novo, olhar esquivo, sentou na ponta do sofá, não olhou para mim e disse assim sem rodeio: Marlene, eu não vou ficar mais aqui. Conheci outra pessoa e eu vou embora com ela. Silêncio. Todo mundo parou. Olharam para ele, depois para mim. Eu estava na porta da cozinha com a colher de pau ainda na mão. Senti o chão balançar, mas não deixei ninguém perceber. Quem é? Perguntei, voz firme. A Karina. Ela tem 32 anos. Trabalha no posto onde eu sempre paro. A gente se entendeu. Entendeu? Como se 28 anos de casamento fossem um mal-entendido que precisava ser corrigido. E você vai embora assim? Sem conversar? Sem explicar direito? Continuei. Ele levantou irritado, como se eu estivesse sendo inconveniente. Marlene, você é uma boa mulher. Sempre foi. Mas você é, sei lá, velha demais para qualquer coisa. Não tem conversa, não tem graça, não tem vida. A Karina é diferente. Ela ri, ela sai, ela me faz sentir vivo de novo. Velha demais para qualquer coisa. As palavras ecoaram na sala como um tiro. Olhei para os meus filhos. O Ricardo baixou a cabeça. A Bruna começou a chorar. O Gustavo olhou para o pai com desprezo, mas não falou nada. E eu, Marlene, mulher que criou aqueles 3 sozinha, que segurou a casa nas costas durante anos, que nunca pediu nada, apenas continuei olhando para o Valdeci. Pode ir. Foi tudo que eu disse. Ele piscou confuso. Acho que esperava gritos, lágrimas, desespero. Mas eu não dei nada disso. Virei as costas, voltei para a cozinha, desliguei o fogo e continuei arrumando a comida. Ele saiu naquele mesmo dia. Levou 2 malas de roupa e foi embora. Deixou a casa, deixou os filhos, deixou 28 anos para trás como se fossem nada. E eu? Eu continuei. Servi o almoço, comi com os meus filhos, conversei normalmente, ninguém entendeu. A Bruna me perguntou: Mãe, como você está tão calma?
E eu respondi: porque eu não vou desperdiçar a minha energia com quem não me valoriza. Mas por dentro, eu sabia que algo havia quebrado. Algo que nunca mais seria consertado. Naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos iriam pagar por aquela decisão. Nos primeiros dias foi estranho. A casa parecia vazia, mas ao mesmo tempo mais leve. Eu continuei trabalhando, continuei fazendo minhas coisas, mas algo tinha mudado dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. Uma clareza fria, dura, de quem finalmente entendeu que passou a vida inteira sendo invisível e que ninguém mesmo, tinha o direito de me fazer sentir assim. Os meus filhos começaram a me ligar todos os dias. Perguntavam se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu queria companhia. E eu sempre dizia que estava tudo bem, porque estava. Eu não estava arrasada, não estava perdida. Eu estava, pela primeira vez em muito tempo, em paz. O Ricardo apareceu numa quinta-feira à noite. Disse que queria conversar. Sentou na mesa da cozinha, ficou mexendo no celular, sem jeito, até que finalmente falou: Mãe, o pai está arrependido. Olhei para ele. Arrependido de quê? De ter saído assim, de ter falado aquilo na sua frente. Ele está morando num apartamento pequeno com a Karina e... sei lá. Acho que ele percebeu que errou. E o que você quer que eu faça com essa informação, Ricardo? Ele suspirou. Eu só acho que... sei lá. Vocês ficaram juntos tanto tempo. Talvez valha a pena dar uma chance para ele, conversar, ver se dá para voltar. Levantei, peguei um copo de água, bebi devagar. Olhei para o meu filho, para o homem que eu criei, e falei, com a voz mais firme que eu já tinha usado na vida: Ricardo, eu não vou voltar para o seu pai. Não porque eu não amei ele, mas porque eu me amo mais. E se você vier aqui de novo defender ele, você vai ter que escolher de que lado você fica. Ele ficou sem palavras. Balbuciou alguma coisa, pegou as chaves e foi embora. 2 dias depois, foi a Bruna. Ela chegou com uma cara de quem tinha ensaiado um discurso. Sentou no sofá, cruzou as pernas, respirou fundo e disse: Mãe, eu sei que você está magoada, mas o pai é o pai. Ele errou, mas ele está sofrendo. E a gente é família. A gente tem que perdoar. Perdoar. Como se perdão fosse algo automático, obrigatório, que eu devia entregar de graça só porque éramos família. Bruna, me explica uma coisa. Por que eu tenho que perdoar? Ele me humilhou na frente de vocês. Me chamou de velha, de sem graça, de sem vida. Disse que eu não servia mais para nada. E você quer que eu perdoe porque ele está sofrendo? E eu, filha, eu não sofri? Ela começou a chorar. Mãe, eu só quero que a nossa família volte a ser o que era. A nossa família nunca foi o que você acha que era, Bruna. Vocês só não percebiam porque eu sempre fiz tudo parecer fácil. Ela saiu chorando. E eu fiquei ali, sozinha, sentindo o peso daquela conversa. Mas firme. Mais firme do que nunca. O Gustavo foi o único que não tentou me convencer de nada. Ele apareceu no sábado, trouxe pão de queijo quentinho, sentou comigo na varanda e disse: Mãe, eu só vim dizer que eu te apoio, no que você decidir, e que eu tô com vergonha do meu pai. Segurei a mão dele. Não falei nada, só segurei. E ele entendeu. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. As semanas passaram. Valdeci tentou me ligar algumas vezes. Eu nunca atendi. Ele mandou mensagens. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. Não porque eu quisesse fazer joguinho, mas porque eu não tinha nada a dizer. Ele tinha feito a escolha dele. Agora eu estava fazendo a minha. E a minha escolha era viver sem ele. Outubro chegou, eu comecei a sair mais. Fui para a igreja, coisa que eu não fazia há anos. Conheci um grupo de mulheres da minha idade. A Dona Vera, a Conceição, a Fátima. Mulheres trabalhadoras, batalhadoras, algumas divorciadas, outras viúvas. A gente se reunia toda quarta-feira à noite para conversar, tomar café, rir. E pela primeira vez,
Eu me senti parte de alguma coisa. Não como mãe, não como esposa, mas como Marlene, apenas Marlene. A dona Vera me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Marlene, você passou a vida inteira achando que o seu valor estava no que você fazia para os outros. Mas o seu valor está em você. Sempre esteve. Só que ninguém te ensinou a enxergar isso, nem você mesma. E ela tinha razão. Eu tinha passado 52 anos acreditando que eu só valia alguma coisa se eu fosse útil. Se eu limpasse, cozinhasse, cuidasse, resolvesse. Como se eu fosse uma ferramenta e não uma pessoa. No começo de novembro, o Ricardo me ligou. Disse que o Valdeci estava doente. Nada grave, só uma gripe forte, mas que ele estava sozinho porque a Karina tinha ido passar uns dias na casa da mãe dela em Campinas. Mãe, será que você não pode ir lá? Levar uma sopa, sei lá. Ele está precisando. Respirei fundo. Contei até 10. Ricardo, eu não vou. Se ele está doente, você vai. Ou a Bruna. Ou o Gustavo. Ou vocês 3, mas eu não. Mas mãe, ele é seu marido. Era, Ricardo, era. E quando eu precisei dele, quando eu estava cansada, exausta, sozinha, ele nunca perguntou se eu estava bem. Agora ele que se vire. Ricardo ficou em silêncio. Depois desligou na minha cara. E eu não liguei de volta. Eu tinha aprendido que não podia mais me anular para agradar ninguém, nem meus filhos. Dezembro chegou rápido. Começaram os preparativos para o Natal. A Bruna me ligou empolgada, dizendo que ia fazer a ceia na casa dela e que queria todo mundo junto. Todo mundo quem, Bruna? Eu, o Léo, você, o Ricardo, a Jéssica, o Gustavo e o pai. Silêncio. O pai vai? Vai, mãe, eu convidei, porque é Natal, né? Tempo de união, de família. Tempo de união? De família. Como se família fosse um escudo mágico que apagasse tudo. Bruna, se o seu pai for, eu não vou. Mãe, pelo amor de Deus, é Natal. Eu sei que é Natal, Bruna, mas eu não vou sentar na mesma mesa que um homem que me humilhou. Não por você, não por ninguém. Ela começou a chorar de novo. Disse que eu era egoísta, que eu estava destruindo a família. E desligou. Fiquei olhando para o celular, sentindo o peso daquelas palavras. Egoísta? Será que era isso? Será que eu estava sendo egoísta por me respeitar? Por não aceitar migalhas de consideração? Liguei para a dona Vera. Contei tudo. E ela disse firme. Marlene, egoísmo é você passar a vida inteira se doando e ninguém reconhecer. Dignidade não é egoísmo, é sobrevivência. No dia 23 de dezembro, o Gustavo apareceu em casa. Dessa vez, ele não estava sozinho. Trouxe o Ricardo e a Bruna. Os 3 sentaram na sala. E o Gustavo falou, olhando para os irmãos. A gente veio pedir desculpas, mãe. A gente não tinha o direito de te pressionar, de te forçar a voltar para o pai, de te obrigar a fingir que está tudo bem. Você não merecia isso. A Bruna limpou as lágrimas e continuou. Mãe, eu não entendi de verdade. Eu achei que perdoar era a coisa certa, mas eu não estava pensando em você. Eu estava pensando em mim, na imagem que eu tinha da nossa família. E isso não é justo. O Ricardo mexeu nas mãos, envergonhado. Mãe, eu sei que eu errei. Eu defendi o pai quando eu devia ter defendido você. Eu te cobrei quando eu devia ter te apoiado. E eu sinto muito. Olhei para os 3, meus filhos, as pessoas que eu mais amava no mundo, e senti o peito apertar. Mas não de tristeza, de esperança. Eu aceito as desculpas de vocês, mas vocês precisam entender uma coisa. Eu não vou voltar para o seu pai. Nunca. E isso não é porque eu quero me vingar dele. É porque eu aprendi que eu mereço respeito. E se vocês me amam, vocês vão respeitar a minha decisão. Os 3 concordaram. E pela primeira vez em meses, eu senti que minha família estava começando a me enxergar. De verdade. No Natal eu fui para a casa da Bruna. Valdeci não foi. Ela disse que tinha desmarcado o convite, que tinha explicado para ele que aquele não era o momento. E ele aceitou. Passamos a noite juntos, os 4, rindo, conversando, comendo.
lembrando de histórias antigas. E eu percebi que família não é obrigação. É escolha, é presença, é respeito. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Janeiro chegou. Comecei o ano diferente, mais leve, mais forte. Continuei trabalhando, mas agora eu também separava tempo para mim. Ia para a igreja, saía com as minhas amigas, comecei a fazer aula de artesanato. Coisas simples, mas que me faziam bem. E eu percebi que pela primeira vez eu estava vivendo. Não sobrevivendo. Vivendo. Um dia, no meio de fevereiro, a Jéssica, esposa do Ricardo, me ligou. Disse que precisava falar comigo. Passou aqui em casa no fim da tarde, trouxe um bolo de cenoura e se sentou na varanda comigo. Marlene, eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por ter me ensinado uma coisa que eu não sabia. Que a gente não precisa aceitar desrespeito só porque ama alguém. Que a gente pode colocar limites e ainda assim ser uma boa pessoa. Ela respirou fundo e continuou. Eu e o Ricardo estávamos tendo alguns problemas. Ele achava que eu exagerava, que eu cobrava demais. Mas depois do que aconteceu com você, ele entendeu. Ele percebeu que respeito não é exagero, é o mínimo. E ele mudou, Marlene. Ele mudou de verdade. Segurei a mão dela. Jéssica, eu não fiz nada disso para ensinar ninguém. Eu fiz por mim. Mas se isso ajudou vocês, então valeu a pena. Março trouxe uma surpresa. Valdeci apareceu na porta da minha casa, num sábado de manhã. Magro, envelhecido, com olheiras profundas. Pediu para entrar, eu deixei. Ele sentou na sala, olhou em volta, como se estivesse reconhecendo um lugar que já não era mais dele. Marlene, eu vim pedir desculpa, de verdade, pelo que eu fiz, pelo que eu disse, por tudo. Fiquei em silêncio, esperando. Ele continuou. A Karina me deixou. Disse que eu era velho, cansado, que ela não queria mais ficar comigo. E eu entendi como você se sentiu. Eu entendi tudo. Respirei fundo. Olhei para ele. Para o homem que eu amei durante quase 30 anos. Para o homem que me humilhou. Para o homem que me fez sentir invisível. Valdeci, eu aceito o seu pedido de desculpas. Mas não muda nada. Eu não vou voltar. Não porque eu quero te punir, mas porque eu finalmente entendi o meu valor. E eu não abro mão disso nunca mais. Ele baixou a cabeça. Eu entendo. E eu mereço. Levantou, foi até a porta, parou, olhou para trás e disse: Você sempre foi uma mulher incrível, Marlene. Eu só não soube ver. E foi embora. Fiquei ali, parada, sentindo o peso daquelas palavras. Mas sem arrependimento, sem dúvida, porque eu tinha aprendido que reconhecimento tardio não apaga a humilhação, que desculpas não consertam tudo e que, às vezes, a única coisa que podemos fazer é seguir em frente. Hoje eu tenho 53 anos. Moro sozinha. Continuo trabalhando, continuo saindo com as minhas amigas, continuo vendo meus filhos que agora me respeitam de verdade. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que silêncio não é fraqueza, que calma não é submissão, que perdão não é obrigatório e que dignidade não é egoísmo. Eu aprendi que o meu valor nunca esteve no que eu fazia para os outros, mas em quem eu sou. E que ninguém mesmo, tem o direito de me fazer esquecer disso. Eu não sei o que o futuro reserva. Talvez eu conheça alguém, talvez não. Talvez eu passe o resto da vida sozinha. E tá tudo bem, porque sozinha não é sinônimo de vazia. Eu tenho as minhas amigas, tenho os meus filhos, tenho os meus netos, tenho a minha paz. E acima de tudo, eu tenho a mim mesma. Aquela Marlene que ficou escondida durante 52 anos. Aquela Marlene que ninguém via. Aquela Marlene que todos achavam que era fraca, só porque era quieta. Agora eu sei que eu sempre fui forte, só não sabia. E confundiram o meu silêncio com aceitação. Mas silêncio, às vezes, é só a preparação para uma tempestade. E quando a tempestade finalmente veio, ninguém esperava. Ninguém estava preparado. Porque eles acharam que eu ia quebrar.
Mas eu não quebrei. Eu me reconstruí. Tijolo por tijolo. Palavra por palavra. Decisão por decisão. Se essa história tocou o seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo e, se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque histórias como essa, histórias de mulheres que aprenderam a se valorizar, de mulheres que colocaram limites, de mulheres que escolheram a própria dignidade, essas histórias precisam ser contadas. Precisam ser ouvidas, precisam ecoar. E se você se viu nessa história, se você se reconheceu na Marlene, saiba de uma coisa. Você não está sozinha. E você merece respeito. Sempre mereceu. Os meses seguintes foram de transformação silenciosa. Abril trouxe o outono e, com ele, uma sensação de renovação que eu não esperava. Comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O cheiro do café de manhã, o barulho dos pássaros na janela, a luz do sol entrando pela cortina da sala. Coisas simples, coisas que sempre estiveram ali, mas que eu nunca tinha parado para sentir de verdade. A Dona Vera me convidou para um retiro espiritual em Aparecida do Norte. 3 dias, num hotel simples, com outras mulheres do grupo da igreja. Eu hesitei no começo. Nunca tinha feito nada assim. Sempre achei que retiro era coisa de gente com tempo sobrando. E eu nunca tive tempo sobrando. Mas ela insistiu. Marlene, você merece. Não é luxo, é necessidade. E eu fui. Foram 3 dias que mudaram alguma coisa dentro de mim. A gente rezou, conversou, dividiu histórias. E eu percebi que todas aquelas mulheres tinham passado por alguma coisa parecida. Algumas tinham sido traídas, outras tinham sido abandonadas. Algumas tinham perdido maridos para a morte, outras para a indiferença. E todas tinham a mesma coisa em comum. Todas tinham se anulado em algum momento. Todas tinham esquecido de si mesmas. Uma delas, a Lourdes, uma senhora de 65 anos, me disse uma coisa que eu nunca esqueci. A gente estava sentada no jardim do hotel, olhando para o céu estrelado, e ela falou: Marlene, eu passei 40 anos da minha vida achando que o meu marido ia mudar, que ele ia me valorizar, que ele ia me ver. E ele nunca viu. Sabe quando ele me viu? Quando eu saí, aí ele viu. Mas aí já era tarde, porque eu já tinha aprendido a viver sem ele. E era exatamente isso. As pessoas só te valorizam quando você não está mais disponível. Quando você não está mais ali, esperando, aceitando, aguentando. É triste, é injusto, mas é real. Voltei de Aparecida diferente, mais inteira, mais consciente e com uma certeza que eu não tinha antes. Eu ia ficar bem. Não importava o que acontecesse, eu ia ficar bem. Maio chegou com o frio. Ribeirão Preto não é uma cidade muito fria, mas em maio o vento cortava a gerapele. Eu comecei a fazer crochê. A Conceição, uma das mulheres do grupo, me ensinou. Tapetes, toalhinhas, susplate. Coisas pequenas, mas que me ocupavam a mente e me faziam sentir produtiva de um jeito diferente. Não era mais aquela produtividade exaustiva, obrigatória, de quem tem que dar conta de tudo. Era uma produtividade leve, prazerosa, criativa. Comecei a vender algumas peças, nada muito grande, só para conhecidas, para as mulheres da igreja. Mas o dinheiro que entrava era meu, só meu, e isso me dava uma sensação de independência que eu nunca tinha sentido antes. Mesmo trabalhando a vida inteira, eu nunca tinha sentido que o dinheiro que eu ganhava era realmente meu. Sempre foi da casa, da família, das contas. Agora era diferente. Agora era meu. O Gustavo começou a me visitar todo domingo. Ele trazia almoço pronto, a gente comia junto, assistia televisão, conversava sobre a semana dele, sobre o trabalho, sobre a namorada nova que ele tinha arranjado. Uma menina chamada Amanda, estudante de enfermagem, simpática, educada. Ele perguntou se eu queria conhecer ela. Eu disse que sim, e ela veio num domingo de junho. A Amanda era doce, quieta, mas presente. Olhava para o Gustavo com carinho, me tratava com respeito. Depois que eles foram embora, eu fiquei pensando.
Será que o Gustavo tinha aprendido alguma coisa comigo? Será que ele tinha visto o que aconteceu comigo e decidiu ser diferente? Não sei. Mas eu queria acreditar que sim, que pelo menos um dos meus filhos tinha entendido o recado. Júlio trouxe uma surpresa. A Bruna me ligou, empolgada, dizendo que estava grávida. Eu ia ser avó de novo. Ela já tinha um filho de 3 anos, o Miguel, mas essa gravidez era especial porque ela tinha tentado durante quase 2 anos e não conseguia. E agora, finalmente, tinha conseguido. Mãe, eu quero que você esteja comigo. No parto, na recuperação, em tudo. Eu preciso de você. E pela primeira vez, eu não senti que era uma obrigação. Eu senti que era uma escolha. Que ela estava me escolhendo e não me usando. Os meses da gravidez da Bruna foram intensos. Ela me ligava todo dia, me contava os sintomas, os medos, as expectativas. E eu estava ali não porque eu tinha que estar, mas porque eu queria. Porque ela me respeitava. Porque ela tinha aprendido. Setembro chegou rápido. E com ele, o dia do parto. Foi numa quinta-feira de madrugada. A Bruna me ligou, nervosa, dizendo que estava indo para o hospital. Eu me arrumei rápido, peguei um táxi e fui. Fiquei com ela durante as 12 horas de trabalho de parto. Segurei a mão dela, enxuguei o suor da testa dela, respirei junto com ela. E quando a Clara nasceu, pequenininha, vermelha, berrando alto, eu chorei. Chorei de alegria, de alívio, de gratidão. Porque eu estava ali, vivendo aquele momento não como uma obrigação, mas como uma bênção. A Bruna olhou para mim, exausta, feliz, e disse: "Obrigada, mãe, por tudo." E eu entendi que aquilo era mais do que um agradecimento pelo parto. Era um agradecimento por eu ter me respeitado, por ter colocado limites, por ter ensinado ela, sem querer, o que era dignidade. Outubro foi um mês tranquilo. Eu ajudei a Bruna nos primeiros dias com a Clara, mas sem me anular. Eu ia lá de manhã, ficava algumas horas, ajudava no que precisava e voltava para casa no fim da tarde. E quando eu chegava em casa, eu ainda tinha energia para fazer as minhas coisas, para fazer crochê, para sair com as amigas, para assistir minha novela. Porque eu tinha aprendido que ajudar não significa se anular, que estar presente não significa desaparecer. Novembro trouxe uma notícia inesperada. O Ricardo me ligou num tom sério e disse que precisava falar comigo pessoalmente. Ele chegou no sábado de manhã sozinho, com uma cara carregada. Sentou na mesa da cozinha, respirou fundo e disse: "Mãe, o pai teve um infarto. Ele está internado, grave." Senti o coração apertar. Não porque eu ainda amava o Valdeci, mas porque ele era o pai dos meus filhos. E porque, apesar de tudo, eu não desejava o mal dele. "Como ele tá?" perguntei. "Estável, mas não sei, mãe. Os médicos disseram que é sério, que ele pode não resistir." Olhei para o Ricardo, vi o medo nos olhos dele e falei: "Você quer que eu vá lá?" Ele assentiu. "Quero, não por ele, mas por mim, por nós. Pra gente não ficar com esse peso depois, sabe?" Eu entendi. Não era sobre Valdeci. Era sobre os meus filhos, sobre não deixar eles carregarem culpa. Fui ao hospital naquela mesma tarde. Valdeci estava na UTI, entubado, pálido, irreconhecível. A Karina não estava lá. Ninguém sabia dela. Os meus 3 filhos estavam: Ricardo, Bruna e Gustavo. Eles me viram chegar e se levantaram. "Obrigada, mãe", disse a Bruna. Eu só assenti. Fiquei ali do lado de fora da UTI durante algumas horas. Não entrei, não quis entrar, mas fiquei. Por eles. Valdeci sobreviveu. Passou 2 semanas no hospital, saiu debilitado e foi morar com o Ricardo, temporariamente até se recuperar. Eu não o vi de novo. Não quis. Mas mandei recado através do Ricardo. Desejo melhoras e que ele cuide melhor da saúde. Era o máximo que eu podia oferecer. E era o suficiente. Dezembro chegou de novo. Um ano inteiro havia passado desde aquele Natal em que eu tinha colocado o meu limite. E eu estava diferente, mais forte, mais consciente, mais eu. A Bruna fez a ceia de novo, dessa vez com a Clara pequenininha dormindo no carrinho e dessa vez sem nenhuma pressão.
sem nenhuma cobrança, só a gente, a família que eu tinha construído, a família que me respeitava. Passamos a noite conversando, rindo, relembrando histórias, e eu percebi que família não é sobre sangue, é sobre presença, é sobre respeito, é sobre escolha. Janeiro de 2024 começou com esperança. Eu estava com 54 anos, trabalhando, vivendo, existindo, e pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia completa. Não porque eu tinha alguém ao meu lado, mas porque eu tinha a mim mesma e tinha aprendido que isso era mais do que suficiente. As minhas amigas continuavam sendo parte importante da minha vida. A Dona Vera, a Conceição, a Fátima, a Lourdes, mulheres que me ensinaram que envelhecer não é perder valor, é ganhar sabedoria, é aprender a se respeitar, é entender que a vida não acaba aos 50, ela começa. Comecei a fazer aula de dança, forró, coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem, porque eu sempre achei que não era para mim, que eu era velha demais, desajeitada demais, sem graça demais. Mas eu fui e descobri que eu adorava, que eu tinha ritmo, que eu me sentia viva, girando, rindo, suando e que não tinha nada de errado em querer viver. Conheci um senhor nas aulas, o seu Benedito, viúvo, 62 anos, aposentado, simpático, respeitoso, engraçado. A gente começou a conversar. Ele me convidou para tomar um café depois da aula. Eu aceitei. Não era nada sério. Não era compromisso. Era só companhia. Alguém para conversar, para rir, para dividir um pedaço de bolo. E estava bom assim, porque eu não precisava de ninguém para me completar. Eu já estava completa. Mas ter alguém para caminhar junto, alguém que me respeitava, que me via, que me valorizava, era bom, era leve, era gostoso. Fevereiro trouxe calor intenso e com ele uma sensação de renovação. Eu olhava para trás, para o último ano e meio, e via o quanto eu tinha mudado, o quanto eu tinha crescido e o quanto eu tinha aprendido. Aprendi que dignidade não é orgulho, que colocar limites não é crueldade, que se respeitar não é egoísmo e que, às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é nos afastar de quem não nos valoriza. Os meus filhos tinham aprendido também. O Ricardo me ligava com frequência, perguntava como eu estava, me convidava para almoçar. A Bruna me pedia conselhos, me incluía nas decisões sobre a Clara. O Gustavo me apresentava a vida dele sem medo, sem vergonha. E eu sabia que eles tinham entendido, que eles tinham visto que respeito não é opcional, é essencial. Março chegou com a notícia de que Valdeci tinha se mudado definitivamente para a casa do Ricardo. Ele não tinha mais condições de morar sozinho. A saúde estava debilitada, ele precisava de cuidados. E os meus filhos estavam cuidando, revezando, assumindo a responsabilidade. Eu não participava. Não porque eu fosse cruel, mas porque aquilo não era mais comigo. Ele tinha feito as escolhas dele. Agora estava colhendo as consequências. Um dia, o Ricardo me perguntou se eu sentia raiva do Valdeci. Eu pensei por um tempo e respondi: não, eu não sinto raiva. Eu sinto indiferença. E isso é pior do que raiva, porque raiva ainda é um sentimento. Indiferença é ausência. E é exatamente isso que ele sempre me fez sentir: ausência. Ricardo ficou em silêncio. E eu sabia que ele tinha entendido. Abril trouxe a primeira Páscoa sem Valdeci. Nós nos reunimos na minha casa. Eu fiz almoço, caprichei na sobremesa e a gente passou o dia juntos. Os 3 filhos, as noras, os genros, os netos. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que aquela era a minha família. Não a família que eu tinha sonhado quando casei, mas a família que eu tinha construído, tijolo por tijolo, limite por limite, respeito por respeito. Maio chegou com dias mais curtos e noites mais longas. Eu comecei a escrever. Nada muito elaborado, só pensamentos, reflexões, coisas que eu sentia e que eu queria guardar. A Dona Vera leu alguns dos meus textos e disse que eram bonitos, que eu devia compartilhar com outras pessoas,
que talvez outras mulheres se identificassem. Eu ri. Eu não sei escrever, Vera. Eu só sei viver. E ela respondeu: e é exatamente por isso que você precisa escrever. Porque você viveu e sobreviveu. E isso precisa ser contado. Pensei naquilo por alguns dias e comecei a escrever mais. Não para publicar, não para mostrar, só para mim. Para organizar os pensamentos, para entender o que eu tinha passado e o quanto eu tinha crescido. Junho trouxe uma proposta inesperada. Uma conhecida da igreja, dona de uma pequena editora local, leu um dos meus textos e perguntou se eu não queria transformar aquilo num livro. Eu fiquei em choque. Livro? Eu? Ela sorriu. Por que não? Você tem história, você tem voz. E tem muita gente precisando ouvir o que você tem a dizer. Pensei naquilo durante semanas. Conversei com os meus filhos. Todos me incentivaram. Mãe, você precisa fazer isso. Você precisa contar a sua história, para que outras mulheres entendam que elas não estão sozinhas. E eu decidi escrever. Não um livro longo, elaborado, mas um livrinho simples, com a minha história, com os meus aprendizados, com a minha verdade. Passei julho, agosto e setembro escrevendo. Todos os dias, um pouco. Relembrando, organizando, escolhendo as palavras certas. E no final de setembro, eu tinha um manuscrito, pequeno, simples, mas era meu. Outubro foi o mês da revisão. A Dona Vera e a Conceição me ajudaram. Lemos juntas, ajustamos algumas coisas e em novembro o livro ficou pronto. Silêncio não é fraqueza. A história de uma mulher que aprendeu a se respeitar. Era esse o título. Simples, direto, verdadeiro. Lançamos numa tarde de dezembro na Biblioteca Municipal. Foi um evento pequeno. Só as mulheres da igreja, alguns conhecidos, os meus filhos. Mas foi emocionante. Ver o meu nome numa capa. Ver a minha história impressa. Ver outras mulheres lendo, chorando, se reconhecendo. Aquilo me deu uma sensação de propósito que eu nunca tinha sentido antes. Janeiro de 2025 chegou. Eu tinha 55 anos e, pela primeira vez, eu não tinha medo do futuro. Não tinha medo de envelhecer, não tinha medo de ficar sozinha. Porque eu tinha aprendido que sozinha não é sinônimo de abandonada. Sozinha é sinônimo de inteira. E eu estava inteira, completa, preenchida, não por outra pessoa, mas por mim mesma. O seu Benedito continuava na minha vida. A gente se via 2, 3 vezes por semana. Dançava forró, tomava café, conversava sobre a vida. Ele nunca me pressionou, nunca me cobrou nada. E era exatamente por isso que eu gostava dele. Porque ele me respeitava. Porque ele entendia que eu não precisava dele. Mas que eu escolhia estar com ele. E isso fazia toda a diferença. Fevereiro trouxe a notícia de que o Valdeci tinha piorado de novo. Mais um infarto. Dessa vez, fatal. Ele morreu num domingo de manhã, dormindo na casa do Ricardo. Os meus filhos estavam devastados. Não porque o relacionamento com ele fosse perfeito, mas porque ele era o pai deles. E porque morte é sempre dolorosa, independente das circunstâncias. Eu fui ao velório. Não porque eu queria, mas porque os meus filhos precisavam de mim. Fiquei ali, do lado deles, segurando as mãos deles, enxugando as lágrimas deles. Olhei para o Valdeci no caixão, magro, envelhecido, apagado. E não senti raiva, não senti tristeza, senti só uma paz estranha, a paz de quem fechou um ciclo, de quem perdoou, não porque era obrigada, mas porque estava livre. No dia do enterro, a Karina apareceu, chorando dramática, dizendo que tinha amado ele até o fim. Os meus filhos a ignoraram, e eu também, porque aquilo não era mais comigo. Depois do enterro, sentamos os 4 num boteco perto do cemitério, tomamos uma cerveja, comemos um pastel e conversamos sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. E pela primeira vez, eu vi que os meus filhos tinham amadurecido, que eles tinham entendido,
que eles tinham aprendido. Março chegou trazendo renovação, a primavera, as flores, a vida recomeçando. Eu continuava trabalhando, escrevendo, dançando, vivendo e me sentindo mais viva do que nunca. Recebi mensagens de mulheres que tinham lido o meu livro, mulheres de todo o Brasil, dizendo que se reconheceram, que choraram, que aprenderam, que tiveram coragem de colocar limites. E aquilo me enchia de gratidão. Abril trouxe a decisão de fazer uma palestra. A biblioteca me convidou. Eu hesitei. Eu não sei falar em público, dona Silvia. Ela sorriu. Você não precisa saber. Você só precisa ser você. Contar a sua história. As pessoas vão ouvir. E eu fui. 50 mulheres na plateia. Eu falei por 1 hora. Contei tudo. O abandono, a humilhação, a decisão, a reconstrução. E quando terminei, todas se levantaram, aplaudiram, choraram e vieram me abraçar, dizendo obrigada, dizendo que eu tinha mudado a vida delas. Maio foi o mês em que eu entendi o tamanho do que eu tinha feito, não só para mim, mas para tantas outras. Eu tinha me respeitado, e ao fazer isso, eu tinha ensinado outras mulheres a se respeitarem também. E isso era maior do que eu, era maior do que a minha história. Era sobre todas nós, sobre todas as mulheres que passaram a vida inteira se anulando e que finalmente estavam aprendendo a existir. Hoje, eu tenho 55 anos. Continuo morando sozinha em Ribeirão Preto, na mesma casa que eu ajudei a construir. Continuo trabalhando, continuo fazendo crochê, vendendo peças, dançando forró. Continuo escrevendo, continuo vivendo. Os meus filhos me visitam, me respeitam, me amam. E eu sei que eles aprenderam. O seu Benedito continua na minha vida. Não sei se vamos casar, não sei se vamos morar juntos, e não importa, porque o que importa é que ele me respeita, que ele me vê, que ele me valoriza. E isso, para mim, é o suficiente. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a vida não acaba quando alguém nos abandona. Que a vida não acaba quando alguém nos desrespeita. Que a vida não acaba quando completamos 50 anos. A vida recomeça. Todo dia. A cada escolha. A cada limite. A cada vez que decidimos nos respeitar. E eu escolhi me respeitar. Todos os dias. Em todas as situações. Com todas as pessoas. E isso mudou tudo. Mudou a forma como eu me vejo. Mudou a forma como os outros me veem. Mudou a forma como eu vivo. Eu não sei o que o futuro reserva. Talvez eu escreva mais livros, talvez eu faça mais palestras, talvez eu case de novo, talvez não. Mas eu sei uma coisa. Eu nunca mais volto para um lugar onde eu precise implorar para ser respeitada. Eu nunca mais aceito migalhas de atenção. Eu nunca mais me anulo para caber na vida de alguém. Porque eu aprendi que o meu silêncio não é fraqueza, é força, é estratégia, é preparo. E quando eu decido falar, quando eu decido agir, ninguém fica indiferente, ninguém esquece, ninguém subestima. Confundiram o meu silêncio com submissão, mas silêncio, às vezes, é só a calma antes da decisão. E quando a decisão vem, ela vem firme, clara, irreversível. Eu sou Marlene. Tenho 55 anos. Moro em Ribeirão Preto. Sou mãe, avó, amiga, mulher. E pela primeira vez na vida, eu sei quem eu sou. E me respeito por isso. Se essa história tocou o seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Histórias de mulheres que aprenderam a se valorizar, que colocaram limites, que escolheram a própria dignidade. Essas histórias salvam vidas, transformam vidas, libertam vidas. E se você se viu nessa história, se você é a Marlene da sua própria vida, saiba, você não está sozinha, você nunca esteve, e você merece respeito, sempre mereceu, sempre merecerá.